Vitória histórica do Partido Trabalhista no Reino Unido. O que podemos tirar disso? Vamos politizar! O Partido Trabalhista foi de 205 assentos para 412 assentos no parlamento. Isso é uma vitória histórica do Partido Trabalhista, que estavam há 14 anos sem estar no poder. E o Partido Trabalhista, na história do Reino Unido, ficou menos tempo do que o Partido Conservador. O Partido Conservador ficou muito mais tempo. Isso é muito interessante da gente analisar com mais cuidado. Por quê? Porque o Partido Conservador perdeu a maioria e a sua legitimidade. Por quê? É fruto resultado da economia. A economia, na gestão conservadora, ficou em frangalhos. Ficou em frangalhos. Por que ela ficou em frangalhos? Por quê? Pandemia e guerra na Ucrânia. Então, para você ter um manejo econômico bom diante dessas crises, onde que o Reino Unido também importa tanto nesse jogo internacional da política, o Reino Unido foi caindo, sabe? A inflação foi subindo. E as hipotecas também. Então estava muito difícil o Reino Unido se estabilizar no cenário econômico. Isso foi rodando vários primeiros ministros. Tiveram muitos escândalos dentro na pandemia. Um exemplo disso foi o ministro Boris Johnson. O ministro Boris Johnson, que é do Partido Conservador, que era ministro daquela época, foi pego na pandemia fazendo festa. E isso foi onde começou essa diminuir a popularidade do Partido Conservador. A primeira-ministra, depois que veio do Boris Johnson, não conseguiu nem controlar a economia. Ela saiu por pouquíssimo tempo. E foi tendo cada vez mais esse desajuste. Então o Partido Conservador foi perdendo essa hegemonia. O Partido Conservador não conseguiu ser popular. Foi caindo crise atrás de crise. Crise econômica e crise política. E esse conjunto de crises faz com que os outros partidos e as outras linhas ideológicas cresçam. E o Partido Trabalhista aproveitou essa onda para poder o quê? Se moderar para o centro, para conquistar esses eleitores arrependidos do Partido Conservador e fazer a maioria. Isso é uma estratégia de muitos partidos da esquerda, tipo o PT no Brasil. O que aconteceu no PT? O PT, vendo o Lula se candidatando várias vezes a presidente, viu o quê? Que ele, com aquele discurso mais radical, de esquerda, entendeu? Muitas pessoas associando até ao comunismo, socialismo. Isso não era um discurso que atraía as pessoas. E ele foi o que? Se moderando. Foi abraçando o centro liberal, ao ponto de colocar o vice-presidente dele, o José Alencar, que ele era um quadro do centrão, do empresariado, do liberalismo e tal, que era do partido do PR, que atualmente é PL, o partido do Bolsonaro. Então, a esquerda, que quer tentar ganhar esse jogo, ou busca ganhar esse jogo, vai se jogando por centro para conseguir conquistar o eleitorado conservador. Aí vai deixando suas políticas reformistas e adotando políticas mais liberais para conquistar a política, para conquistar a popularidade. E isso não é só no passado no PT, né? Eu tô associando porque esse canal é de política mais brasileira. Então, a política internacional interfere muito a nossa visão para os próximos capítulos da política brasileira. Vendo o Trump e o Biden na questão dos Estados Unidos, na França, e agora tô falando do Reino Unido. O PT em 2022 fez o quê? Para derrotar o Bolsonaro, ele foi fazendo uma grande aliança com o quê? Com o centro. Fazendo um conjunto de antigos inimigos
apoiando e voltando até pro PT. Uma grande aliança para derrotar o quê? A direita. A direita, como que eles falam, né? A direita radical. E isso é uma estratégia que está sendo utilizada também pela esquerda do Reino Unido. O que acontece? O Reino Unido, os trabalhistas sempre apelaram, o começo, né? Apelaram mais para a questão da social-democracia, do estado de bem-estar social, uma intervenção maior na economia, reformas profundas que mudam a vida da população, combate à desigualdade. O que aconteceu depois disso? O Partido Trabalhista começou com essas bases. Eles estavam vendo que não estavam conseguindo mais atrair o eleitor de centro. E também as políticas econômicas que estavam fazendo não estavam surtindo tanto efeito quanto eles queriam. O que eles fizeram? Foram se jogando para o centro. Um exemplo disso no Reino Unido, não sei se vocês conhecem, é o Tony Blair, que ele inventa o conceito de New Labour, que é esse novo trabalhismo, que é o quê? Ele vai fazendo políticas de austeridade fiscal. O que é austeridade fiscal? É você ganhar mais do que gasta, fazendo as contas ficarem positivas, que isso é uma coisa muito da economia liberal, de eficiência estatal. Ele foi mudando a política intervencionista para uma política o quê? Liberal, de centro, de economia, sabe? De eficiência econômica, se endireitando. Então isso é uma estratégia dos partidos políticos. E isso é um movimento que vários partidos fazem. Os partidos inicialmente começam com as tais ideologias e vão se modificando para o centro, para conquistar o maior eleitorado. O eleitorado é que nem um gráfico de sino. Como que é o gráfico de sino? É assim, ó. O eleitorado é assim. Como assim? Nos, nos extremos temos poucos. Nos extremos a gente tem pouco. Pouco. No extremo a gente tem pouco. Tanto na extrema esquerda quanto na extrema direita. Tanto nos reacionários quanto nos comunistas, dando os nome aos bois. E quando vai chegando ao centro, mais pessoas são de centro, mais pessoas são mais moderadas. As pessoas são mais de centro, centro-esquerda, centro-direita. E isso é uma estratégia que os partidos vão buscando, atraindo eleitorado, mudando seu discurso, que no começo começa, tipo, o PT começa na esquerda, e o que ele vai fazendo? Ele vai saindo da esquerda, saindo, manda, tipo, a carta para os brasileiros, que o Lula manda, falando que o regime econômico vai se manter o mesmo do que o do Fernando Henrique, que é um regime que o Fernando Henrique faz uma economia liberal. O Lula fala, não, vou permanecer com essa economia liberal, para o mercado não ficar assustado. Então ele vai se movendo pro centro, pro centro, pro centro, até atrair a maior parte do eleitorado. Essa é a questão. Então, essas eleições do Reino Unido refletem muito o que acontece no Brasil, o que acontece nos outros países. Ou agora os trabalhistas vão se movendo para uma plataforma mais de centro, né? E também dois partidos e duas linhas partidárias ideológicas ganharam muito espaço com isso. Foi o centro liberal, eles ganharam, o Partido Conservador de 344 cadeiras cai para 120. 120. E o que aumenta? Os trabalhistas, obviamente, e também o que? O centro. Os partidos de centro conseguem abocanhar também esse eleitorado. E ainda mais, com a alta da imigração, e o sentimento de anti-imigração na Europa está muito em alta, os partidos de direita nacionalista, extrema-direita, direita reacionária, chame do que você quiser. Eu gosto de chamar de direita nacionalista para a gente entender melhor. Mas você escolhe o termo. O que aconteceu? Aumentou. O partido começou a aumentar as cadeiras no parlamento. E isso pode fazer com que o jogo político, futuramente no Reino Unido, mude. Que nem no Brasil. O fenômeno do Bolsonaro mudou o jogo brasileiro. Isso é fato.
Isso é fato. Não tem como a gente negar isso. E novas estratégias, tanto do âmbito da esquerda e da direita, para conquistar esse eleitorado de centro. O centro, os partidos vão buscando cada vez mais o centro para conseguir ganhar as eleições. O Partido Trabalhista, mesmo com as origens no estado de bem-estar social, ele moderou muito seu discurso para atrair essa parcela conservadora. E saiu vitorioso com isso. Isso é uma estratégia eleitoral. Eu não estou falando isso se isso é ruim, é bom. Não. Todo partido muda seus ideais com o tempo. Para poder encaixar dentro do jogo político. Assim os partidos morrem. Só que até que ponto essa política vai atingir a população? Até que ponto essa política vai atingir a população? Essa é a questão. Eu acho que é isso que a gente tem que refletir para a gente entender as nuances da política. Para a gente entender tudo que está à volta. Aconteceu a eleição no Reino Unido, vai acontecer nos Estados Unidos, que pode ser a volta do Trump. E isso pode ser um indício que o quê? Que, quem sabe, uma figura da direita ou da esquerda, vendo cada cenário diferente, né? Fique mais forte no Brasil. E vamos analisar tudo isso mais de perto. É isso. Se você gostou, siga aí o Vamos Politizar. Pra gente politizar mais essa sociedade. Pra gente entender como a política funciona de verdade. Vamos politizar! Vamos politizar! Vamos politizar!